Fala galera, vamos ver hoje atividades sobre o assunto chamado frações 1, certo? Atividade para a sala. Questão 1. Um pet shop realizou uma pesquisa com 60 clientes a fim de avaliar seu nível de satisfação em relação aos serviços prestados. As respostas dos clientes encontram-se expressas na tabela a seguir. Serviço, banho, tosa, hospedagem, muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito, insatisfeito. Pode-se afirmar que, né? Aí como é que a gente responde isso? 1/6 dos clientes respondeu que estava insatisfeito com o banho. Aí eu vou ver o que? Banho insatisfeito. Né? Aí eu vejo o que? Foram 6 insatisfeitos de um total de quanto na categoria banho? Né? Banho teve 15, com 21, com 18, com 6. Então, 15 com 21 fica 36, com 6, 42, com 18 fica 60. Então, fica 6 sobre 60. Toda fração sempre que der, a gente simplifica, né? Então, simplificando aqui por 6, 6 dividido por 6 dá 1, 60 dividido por 6 fica 10. Então, é 1/10 e não 1/6. Letra B. 7/15 dos clientes responderam que estão muito satisfeitos ou satisfeitos com o serviço TOSA. TOSA, né? O total é quanto? 28 com 16 com 12 com 4. O total a gente sempre escreve embaixo da fração, certo? 28 com 16 fica 44. 44 com 4, 48. Com 2, 50. Com 10, 60. Ele falou muito satisfeitos ou satisfeito. Ou significa que a gente soma, tá? Então, muito satisfeito ou satisfeito, 28 com 16 dá 30, 44. Certo? Simplificando por 2, temos 22 sobre 30. Simplificando por 2 mais uma vez, vai ficar 11 sobre 15. E não 7 sobre 15. Certo? 1/5 dos clientes respondeu que está pouco satisfeito com o serviço TOSA. A gente já viu que o total dá 60 e o pouco satisfeito, TOSA, pouco satisfeito é 12. Então coloco um 12 aqui em cima, certo? Simplificando por 2, em cima e embaixo vai dar 6 sobre 30. Simplificando por 2, em cima e embaixo vai ficar 3 sobre 15. Simplificando por 3, em cima e embaixo vai ficar 1/5. Achamos a alternativa correta. Letra C. Beleza? Questão 2. A mensagem digitada no celular enquanto você dirige tira a sua atenção e por isso deve ser evitada. Pesquisas mostram que o motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre às cegas, isso é, sem ter visão da pista, uma distância proporcional ao tempo gasto ao olhar para o celular durante a digitação da mensagem. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois motoristas X e Y dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Suponha ainda que o tempo gasto pelo motorista X olhando para seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y para executar a mesma tarefa. A razão entre as distâncias percorridas às cegas por x e y nessa ordem é igual a. Tá? Como ele falou que estão na mesma velocidade, a gente tem que lembrar que em física, velocidade é ΔS sobre ΔT. E como a velocidade é a mesma, então eu posso fazer o ΔS, ΔT de um igual ao ΔS sobre ΔT do outro. Tá? Vou colocar x de um lado, né, e o y do outro. Aí ele fala o quê? A distância de x está para o tempo de x. Ele falou que o tempo de x é 25% do tempo de y. Então, aqui no lugar do tempo de x, eu vou colocar 25% do tempo de y. Tá? Do lado de cá, vou repetir, distância de y, tempo de y. Tá? Letras iguais eu posso cortar o ty com ty. Tá? 25% nada mais é do que 25 por 100, né, que porcentagem sempre divide por 100,
25 dividido por 100, né? Na verdade eu vou fazer assim, vou fazer meio pelos extremos, tá? O dy vem cá para baixo, do dx, e o 25 sobre 100 vai para lá. Eu fiz assim, meio pelos extremos. E aí toda a fração simplifica até não poder mais. Simplificando por 5, vai dar 5 sobre 20. Simplificando por 5 mais uma vez, vai dar 1 quarto. Logo fica a alternativa a letra B. Beleza? Questão 3. Em um torneio de atletismo, 2/3 dos atletas correram uma distância de 2.000 metros. 5/7 do restante correram 3.000 metros. E os demais atletas correram 4.000 metros. Que fração representa os atletas que correram 3.000 metros e 4.000 metros respectivamente, tá? Eu vou apagar aqui a parte de cima para poder ter espaço para resolver a questão, fazer os cálculos. O que ele falou na questão? Ele falou que 2/3, né, dos atletas, quantos atletas tem? Não sei, então o total de atletas vou chamar de T, então 2/3 do total andaram 2.000 metros. 5/7 do restante. O que é restante? Se de 3 partes, 2 andaram 2.000 metros, vai sobrar uma parte dessas 3, tá? Então, 2/3 andou, o restante vai ser 1 dos 3, tá? Se 2 partes dos 3 andaram, uma parte dos 3 não andou 2.000 metros, certo? E aí, como é 5/7 do restante, esse do vai ser uma multiplicação, tá? E o restante é o T, 1/3 do total. E aí vai ficar 5 vezes 1, 5, 7 vezes 3, 21. Então essa é a fração que corresponde ao pessoal que andou 3.000 metros. Os demais, né, o que a gente faz? Os demais é o resto, né? Os que sobraram. Como é que eu faço para descobrir isso? Aqui foi 2/3. Aí sobrou 1/3. Desse 1/3, 5/7, né, fez 3.000 metros. Então, se 5 de 7 fez isso, de 7 tirando 5 vai sobrar 2. Então, 2/7 desses 1/3, tá? 5/7 de 1/3 andou 3.000, 2/7 de 1/3 andou, né, 4.000 metros. Como é multiplicação, fica 2,21 sobre T. Certo? O que ele quer na questão? A fração que representa 3.000 metros, 3.000 metros foi 5 sobre 21, né? 5 sobre 21. E a fração que andou 4.000 metros, 4.000 metros foi 2 sobre 21, 2,21, letra B. Questão 4. Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que a alcançada por um anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo de cada anúncio na rádio, é de R$ 120. E a estimativa é de que seja ouvido por 1.500 pessoas. Já a produção e distribuição dos panfletos custam R$ 180 cada 1.000 unidades. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Considere X e Y os valores em real gastos em anúncios na rádio e com panfletos, respectivamente. O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão. O que acontece? Deixa eu apagar aqui para poder liberar espaço. Né? Ele quer saber número de pessoas. Quantas pessoas vão ser, né, alcançadas nessa campanha. Então, existem as pessoas que vão ser alcançadas
pelo meio rádio e existem as pessoas que vão ser alcançadas pelo panfleto. Então, eu tenho que somar os dois para poder saber o total de pessoas, certo? As pessoas alcançadas pelo rádio. O que acontece? Eu tenho 1.500 pessoas, né, que custa R$120 para poder distribuir para 1.500 pessoas. Então, 1.500 pessoas está para R$120, certo? E sendo X o valor em real, então multiplica por X para saber o valor real que eu vou precisar para isso. Os panfletos tem lá, eu tenho 1.000 pessoas, né, que custa R$130, então 1.000 pessoas custa R$130. E aí, para saber o valor exato, né, que eu vou precisar, eu multiplico por Y, certo? Por que eu montei isso? Porque aqui em cima tem pessoa, isso não, real, X é o valor em dinheiro, aqui é o valor de pessoas. E aqui também é o valor em dinheiro. Aqui é o valor em dinheiro, aqui é o valor em pessoas, e aqui é o valor em dinheiro. Numa multiplicação, uma coisa em cima pode cortar com uma coisa embaixo. Então, a unidade de real vai ser cortada, vai sobrar só pessoas. Então, a resposta dessa fração que eu montei vai dar o número de pessoas. Tá? A mesma coisa aqui. Real, corta com real, e vai sobrar pessoas. Por isso que eu montei dessa forma. O x multiplicando por essa fração e o y multiplicando por essa fração. A fração é montada por pessoas sobre dinheiro, tá? Que é o custo. Simplificando aqui, eu posso cortar um zero em cima com zero embaixo e dividindo por 2 vai ficar 150 por 2 fica 75, 12 dividido por 2 fica 6. Cortando um zero com zero, simplificando por 2 vai ficar 50, 18 por 2 dá 9, certo? Aqui não dá mais para simplificar, mas aqui dá. Simplificando por 3, vai ficar 25 sobre 2 mais 50 y sobre 9, tá? Pronto. Essa seria a resposta final. Como o gabarito está tudo em forma de 50, tá? Eu não vou pegar aqui e simplificar pelo 3, tá? Eu vou pegar e multiplicar por 2 para virar 50x, 2 vezes 2 dá 4, mais 50y sobre 9. Aí sim fica como a questão está pedindo. 50 sobre 4 e 50 sobre 9 fica a letra A. Beleza? Questão 1 de atividades propostas. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão. Marca A, marca B, marca C, marca D, marca E. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. A marca a ser escolhida conforme a orientação é: concentração de fibras é quantidade de fibras em relação ao total do pão. Então tem que ser a maior fração que tem. Na marca A tem lá 2 sobre 50, que simplificando por 2 dá 1 sobre 25. Aqui na marca B tem 5 sobre 40, que simplificando por 5 dá 1 oitavo. Aqui na marca C temos 5 sobre 100, que simplificando por 5 dá 1 sobre 20. Na marca 6D temos 6 sobre 90, que simplificando por 6 dá 1 sobre 15. Na marca E temos 7 sobre 70, que simplificando por 7 dá 1 décimo. Tá? Como é que eu vou saber qual é que tem a maior concentração de fibras? Como o numerador são todos iguais, eu vejo o denominador. Quanto maior o denominador, menor é a fração. E quanto menor é o denominador, maior é a fração. Certo? Logo, a marca B tem maior concentração de fibras, alternativa letra B. Certo? Questão 2.
O quadro apresenta dados sobre viagens distintas, realizadas com o mesmo veículo por diferentes motoristas. Em cada viagem, o veículo foi abastecido com combustível de um preço diferente e trafegou com uma velocidade média distinta. Tem aqui motorista 1, 2, 3, 4, 5, os custos, a distância e a velocidade. Sabe-se que esse veículo tem um rendimento de 15 km por litro de combustível, se trafegar com a velocidade média abaixo de 75 km por hora. Já se trafegar com velocidade média entre 75 e 80, o rendimento será de 16 km por litro de combustível. Trafegando-se com velocidade média entre 81 e 85 km por hora, o rendimento será de 12 km por litro de combustível. E acima dessa velocidade média, o rendimento cairá para 10 km por litro de combustível. O motorista que realizou a viagem que teve o menor custo com o combustível foi o de número. Tá, vou apagar o lado de cá para poder fazer os cálculos da questão. Vamos ver motorista por motorista. O motorista 1, ele fez o quê? Né? Quanto ele fez? Ele fez o quê? Tem aqui 400, né? Ele percorreu 400 quilômetros, né? E sabe-se que o carro tem, como a velocidade foi 84 está nessa faixa, então o carro consome 12 km por litro. Então, 400 km dividido por 12 km por litro vai dar 33,33 litros consumidos de combustível, certo? Como cada litro custa 2,80, então vezes 2,80, ele teve um consumo de R$ 93,33, certo? O motorista 2, ele percorreu 432 km, como a velocidade foi 77 está entre 75 e 80, então o rendimento é 16 km por litro, então vou dividir por 16 e perceber que ele consumiu 27 litros de combustível. O preço de combustível foi 2,89 para ele, e aí ele gastou ao todo 78,03 reais, certo? O motorista 3, ele andou 410 km com a velocidade de 86. 86 está acima dessa velocidade, foi 10 km por litro. Então, dividindo por 10, quer dizer que ele gastou 41 litros de combustível. O combustível para ele custou R$ 2,65, logo ele gastou um total de R$ 108,65. Tá? R$ 108,65. O motorista 4, ele andou 415 km, como a velocidade foi 74, que está abaixo de 75, né? O rendimento foi 15 km por litro, então dividindo por 15 vai dar 27,67 litros de gasolina. Ou ele pagou 2,75 por litro e ele teve um gasto total de R$ 76,08, R$ 76,08. O motorista 5, ele andou 405 km, como a velocidade foi 72 está abaixo de 75, então o rendimento foi 15 km por litro. Dividindo por 15 quer dizer que ele gastou 27 litros de gasolina. Como o combustível foi R$ 2,90 cada litro, ao multiplicar, ele teve um gasto total de R$ 78,30. Então o motorista que teve o menor custo foi quem? Foi o motorista 4, que só gastou R$ 76, alternativa a letra D. Certo? Questão 3. Em uma cantina, o sucesso de vendas no verão são sucos preparados à base de polpa de fruta. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com 2/3 de polpa de morango e 1/3 de polpa de acerola. Para comerciantes, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem da polpa de morango custa R$ 18,00 e a de acerola custa R$ 14,70. Porém, está prevista uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30. Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor
uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. A redução em real no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser de, tá? O que acontece? Ele falou que o suco dele, que o preço não vai mudar, né? Ele não vai cobrar mais caro no suco, ele utiliza 2/3 da polpa de morango, né? E 1/3 da polpa de acerola. A polpa de morango custa R$18. A de acerola custa R$14,70. A de acerola passou a custar 15,30. Quer saber quanto é que ele vai ter que reduzir o preço do morango para poder manter a mesma coisa, certo? Aí o que acontece? Teve um aumento de quanto? De 14,70 para 15,30, né? 15,30 menos 14,70 dá o quê? 6,73 vai 1, dá 60 centavos de aumento. O consumo de morango é o dobro do consumo de acerola. Isso quer dizer que, por exemplo, se uma polpa de acerola que está tendo um aumento de 60 centavos, né, ele usa 2 polpas de morango. Então, cada polpa de morango vai ter que ter uma redução de 30 centavos, já que ele consome 2, logo ele vai ter, né, nas duas os mesmos 60 centavos de redução para poder comparar com o aumento de 60 centavos. Então, a polpa de morango deverá ter uma redução de 30 centavos. Alternativa letra E. Questão 4. Um instituto de pesquisas eleitorais recebe encomenda na qual a margem de erro deverá ser de, no máximo, 2 pontos percentuais. O instituto tem 5 pesquisas recentes, P1 a P5, sobre o tema objeto da encomenda e vai usar a que tiver o erro menor que o pedido. Os dados sobre as pesquisas são os seguintes. Tá aqui pesquisa 1 até a 5. O erro pode ser expresso por, né, 1,96, né, é esse daqui, dividido pela raiz desse daqui, que dá esse valor aqui, tá? Em que é um parâmetro e ainda o número de pessoas entrevistadas pela pesquisa. Qual pesquisa deve ser utilizada? Ele já me deu até a fórmula, então para cada pesquisa eu vou ter que fazer o quê? 1,96 vezes pesquisa 1, 0,5, dividido por a raiz de n que deu 42. E aí vai dar o quê? Vai dar nessa conta 0,0233333, tá? Que é maior do que 0,02. É maior que 0,02, tá? Porque deu esses 3 aqui depois do 2, tá? Agora fazendo para o outro. Para a pesquisa número 2. 1,96 vezes 0,4 dividido pelo 28. Essa conta vai dar o quê? 0,028, ainda é maior do que 0,02, certo? Na pesquisa 3, temos 0,3 dividido por 24. 1,96 vezes 0,3 dividido por 24 vai dar 0,0245, ainda é maior que 0,02, certo? Na pesquisa 4, temos 1,96 vezes 0,2 dividido por 21, que dá 0,018666. 0,01 não chegou a 0,02, então esse número é menor que 0,02, logo já achei que foi a pesquisa número 4, alternativa letra D, certo? Questão 5. A economia no consumo de combustível é um fator importante para a escolha de um carro. É considerado mais econômico o carro que percorre a maior distância por litro de combustível. O gráfico apresenta a distância e o respectivo consumo de gasolina de 5 modelos de carros. O carro mais econômico em relação ao consumo de combustível é o modelo. Né? Olhando para o carro A, eu estou vendo que ele tem, né, 10, né, consumiu 10 litros e andou, né, um valor um pouco mais de 100
vou colocar aqui, vamos dizer que está na metade de 150 e ele fez 125. Então o A fez 125 km com 10 litros de gasolina. Deu 12,5 km por litro. O B fez o quê? Andou 200 km com 40 litros, então foi 5 km por litro. O C andou 400 km com 20 litros, ele teve 20 km por litro. O D, né, vamos dizer que está aqui no 550, andou 550 km com 50 litros de gasolina, vai dar o quê? 11 km por litro. O E andou 600 km com 40 litros, que vai dar 15 km por litro. Qual é o melhor de todos? Tá? O C, que faz 20 km por litro de gasolina, alternativa letra C. Certo? Questão 6. Em um concurso para um colégio militar de certa idade, foram abertas 30 vagas para o 5º ano do ensino fundamental e 10 vagas para a primeira série do ensino médio. Houve 900 inscrições para o 5º ano e a terça parte desse valor foi o total de inscritos para a primeira série. Então, pronto, a gente vai ver aqui. Ele falou que foram abertas 30 vagas para o 5º ano do fundamental e 10 para a primeira série. Teve 900 inscrições para o 5º ano e a terça parte. Então, a terça é dividido por 3. Ou seja, 900 dividido por 3 dá 300. Teve que 900 para o 5º ano, onde só eram 30 vagas. E teve 300 para a primeira série, onde só tinham 10 vagas. Certo? Houve 20 candidatos por vaga para o 5º ano. No 5º ano a gente viu que foram 900 para 30 vagas, dá 30 candidatos por vaga, e não 20. Houve 15 candidatos por vaga para a primeira série. Na primeira série foi o quê? Foram 300 inscrições para 10 vagas, que dá 30 candidatos por vaga, não foram 15. A concorrência para o 5º ano foi maior que a concorrência para a primeira série? Falso, deu o mesmo número, 30 candidatos por vaga, então a concorrência foi igual. A concorrência da primeira série foi de 20? Não, foi de 30, como a gente calculou. A concorrência do 5º ano foi igual à concorrência da primeira série? Corretíssimo, letra E. Certo? Questão 7. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto há informação dizendo que se trata de uma peça em escala de 1 para 400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metro cúbico é de... O que acontece? Ele falou que a escala é 1 para 400. E como o tamanho do objeto foi 25, né? Qual o tamanho real, certo? Aqui eu posso fazer uma regra de 3. Tá? Aí vai dar o quê? O tamanho real foi 25 vezes 400, tá? Vai dar 4 vezes 5, 10, 0, 0. Tá? Só que escala é dimensão. Escala existe comprimento, largura, né, e altura. Como é 1 sobre 400 e volume tem as 3 dimensões, então é 1 sobre 400 3 vezes. Tá? Volume tem as 3 dimensões, então esse 400 multiplica pelo 25 mais 2 vezes. Tá? E aí no final das contas vai dar 4 vezes 4, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zeros. Que dá centímetro cúbico. Certo? Como ele quer em metro cúbico, para transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, metros para centímetros são 2 zeros. Então, tira 2 zeros, tira 2 zeros e tira 2 zeros. Certo? Anotei o 0 certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi mal, anotei 9 zeros, na verdade são 8. Então, tira 2 zeros, tira 2 zeros, tira 2 zeros. Então fica 1.600 metros cúbicos, alternativa letra C. Questão 8. O governo de um estado vai priorizar investimentos financeiros na área da saúde em uma das 5 cidades apresentadas na tabela. A cidade a ser contemplada será aquela que apresentar a maior razão entre o número de habitantes e a quantidade de médicos.
Qual dessas cidades deverá ser contemplada? Na ordem que ele falou. Razão sempre é uma fração. Ele quer habitantes e médicos. Então vai ser habitantes dividido pelo número de médicos. Tá? Então quando eu pegar 136 mil dividido por 340, vai dar 400. Essa é a razão de habitantes por médicos. 418 mil dividido por 2.650 dá 157,74. 210 mil dividido por 930 vai dar 225,80, né, habitantes por médico. 530 mil dividido por 1983 dá 267,27. 108 mil dividido por 300 vai dar 360. Certo? E aí o que acontece? Qual deles teve a maior razão? O maior número foi o da cidade M, que foi 400. Logo, alternativa letra A. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi apresentado por meio do gráfico 1. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve um prejuízo visual para o candidato B. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é. Tá? Eu vou jogar o gráfico 1 aqui, da página anterior, para poder comparar com o outro. Né? Aqui é o gráfico 1 original. Vou colocar aqui no cantinho. Aqui embaixo, depois eu apago. Certo? Então, no gráfico 1, ele quer o que? Ele quer a razão entre as alturas. No gráfico 1, temos aqui uma altura do A 70 e a altura do B de 30. Então, a razão, né, é 30 por 70. Simplificando os zeros, fica 3 sobre 7. No gráfico 2 temos o que? A gente não pode contar que tem 70 de altura porque ele começou no 20. Aí eu faço aqui, ó, tem 10, 20, 30, 40, 50. Então 50 de altura, enquanto o B só teve 10 de altura. Então é 10 sobre 50. Simplificando os zeros vai ficar 1 sobre 5. Tá? E como eu quero a diferença, né, entre as alturas, então é 3 sétimos menos 1 quinto. Subtração de fração, tem que tirar o MC. O MC de 7,15, na verdade, é só multiplicar um pelo outro, já que são números primos, que dá 35. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 3, 15. 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 1, 7. 15 menos 7 dá 8. 35 avos. Alternativa letra E. Certo? Questão 10. Deixa eu parar aqui primeiro, antes de fazer a questão 10. Vai ter o espaço. Para uma temporada das corridas de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de cada carro passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar a gasolina com densidade de 750 gramas por litro, iniciando a corrida com tanque cheio. Na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo, acusando o consumo de 4 décimos de gasolina originalmente existente no tanque. Para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque na chegada ao reabastecimento. A quantidade de gasolina utilizada em litro no reabastecimento foi de... O que acontece? Você cabe, né, tem espaço para 100 kg de gasolina. 4 décimos, né, foi consumido. Então, 4 décimos dos 100 quilos, então, cortando aqui vai ficar 40 quilos foi consumido. Então, só existe agora 60 quilos lá dentro, tá? A equipe optou por reabastecer com a terça parte do que restou. Então, 1/3 de 60, né? 60 vezes 1 é 60, dividido por 3 dá 20. Então, reabasteceu com 20 quilos de gasolina. Certo? O que é que eles falam? Ele quer a litros. Como está falando que a densidade é 750 gramas para cada 1 litro, né?
Quantos litros vão ser em 20 quilos, que eu vou multiplicar por 1000 para ficar 20.000 gramas, para ficar grama embaixo de grama. E aí eu faço a regra de 3. 750x, 20.000 vezes 1 dá 20.000. É tudo que multiplica. Passa dividindo, então, 20.000 dividido por 750. E aí essa conta vai dar o quê? Não é para dividir toda, porque estou vendo que está em forma de fração, então eu vou simplificando, tá? Eu vou correr a vírgula 3 casas, vai ficar o número 20, e aqui eu corro a vírgula 3 casas, vai ficar 0,75. Então é 20 sobre 0,75, alternativa letra B.